Olá! Hoje a gente vai mergulhar num debate científico que, nossa, sempre dá o que falar. O quanto da nossa inteligência, do QI, vem dos genes e quanto vem do ambiente. A gente pegou umas fontes recentes aqui com visões bem diferentes, sabe? Tem o Sasha Gusev, que argumenta que a genética molecular moderna está meio que mudando o jogo. E tem o Noah Carroll, defendendo mais as ideias clássicas da genética comportamental. A nossa ideia é destrinchar isso, ver os detalhes dos argumentos e das evidências de cada um. Exato. O ponto central é entender por que métodos diferentes, tipo estudos com gêmeos, adoção e aquelas análises de DNA em larga escala, os GWS, chegam a conclusões às vezes bem divergentes sobre a herdabilidade do QI. E a comparação com a altura vai ser importante aqui, né? Certo. Vamos começar então com o Gusev. A ideia dele parece ser que QI e altura, falando geneticamente, não são tão parecidos assim como a gente pensava. O que exatamente os dados moleculares mostram? Bom, o Gusev destaca que as estimativas de herdabilidade do QI, que vem direto do DNA, herdabilidade molecular, que eles chamam, são, assim, bem mais baixas que as da altura. Ele cita um estudo importante, Hall e colegas, né, que achou uma herdabilidade direta, aquela estimada dentro das famílias, que tenta ser mais causal, de só uns 15% para o QI. 15%? Nossa, e para a altura? 8%. E mesmo a herdabilidade populacional, que é mais ampla e pode ter mais ruído, também é menor para o QI, 23% contra 37% para a altura. E aqui tem um ponto bem interessante. A diferença entre essa estimativa populacional e a direta, feita dentro da família. Para a altura, elas são quase iguais. Isso sugere que o que a gente mede na população reflete bem a genética direta familiar. Entendi. Mas para o QI e mais ainda para a escolaridade, tem uma queda enorme da estimativa populacional para a direta. A correlação genética entre os dois tipos de efeito é altíssima para a altura, tipo 0,96 ao quadrado. Explica quase tudo. Uau! Mas para o QI é surpreendentemente baixa, só 0,24 ao quadrado. 0,24 ao quadrado. Isso é muito baixo comparado com a altura. Sugere que talvez muito do sinal genético que a gente vê na população para o QI não seja um efeito direto dos genes da pessoa. Mas outra coisa. O que o Gusev diz que causa isso? Exatamente. Ele aponta vários fatores que confundem mais a análise do QI. Tipo, efeitos genéticos indiretos, aquela ideia de nutrição genética, sabe? Os genes dos pais influenciando o ambiente dos filhos. Ah, sim. E também questões metodológicas, como estratificação populacional, diferenças genéticas entre grupos que se correlacionam com o ambiente, né? E viés de participação. Quem participa desses estudos geralmente tem mais escolaridade. E por último, ele fala da interação gene-ambiente, o GSE. GSE? Isso. Parece que a herdabilidade do QI varia com o status socioeconômico. Segundo os dados que ele mostra, seria menor em status mais alto e maior em status mais baixo. Um padrão que não se vê claramente para a altura. Ele também questiona um pouco a dependência dos estudos com gêmeos, principalmente a tal da suposição de ambientes iguais, a EEA. Que diz que gêmeos idênticos não têm ambientes mais parecidos que os fraternos, de um jeito que afete o QI, certo? Isso. Gusev sugere que se essa suposição não for perfeita, pode inflar as estimativas de herdabilidade. Ele até cita modelos que tentam relaxar essa suposição e acham valores menores, pelo menos para a escolaridade. Entendi a linha do Gusev focada nesses dados moleculares mais novos e nas interpretações dele. Mas e o Noah Carroll? Como ele responde, defendendo as décadas de pesquisa da genética comportamental? Quais são os argumentos fortes dele? Bom, o Cal basicamente diz, calma lá, não vamos jogar fora décadas de estudos. Sobre a EA, ele argumenta que ela foi pestada de várias formas, sabe? Comparando gêmeos que não sabiam se eram idênticos ou fraternos, por exemplo. E que as violações, se existem, não parecem mudar tanto assim as estimativas para o QI. E ele dá um peso enorme aos estudos de adoção. Cita desde os clássicos lá dos anos 70 até os mais recentes. O padrão que ele vê é muito consistente. Crianças adotadas com o tempo ficam mais parecidas em QI com os pais biológicos do que com os pais adotivos. É mesmo? A correlação com os pais adotivos some. Fica perto de zero na vida adulta, segundo esses estudos. Interessante. E os gêmeos idênticos criados separados?
Esse argumento sempre aparece, né? Com certeza, é outro pilar para ele. Gêmeos idênticos, criados em lares diferentes, eles acabam tendo QIs muito parecidos, quase tão parecidos quanto os criados juntos. E bem mais parecidos do que... Bem mais do que crianças sem parentesco criadas juntas, por exemplo. Para ele, isso é uma evidência muito forte da influência genética. O Carroll também menciona o efeito fade-out. Aquela observação de que ganhos de QI de intervenções ambientais na infância muitas vezes diminuem depois que a intervenção acaba. Ele não nega o ambiente familiar, claro, mas conclui que, para explicar as diferenças de QI entre as pessoas, os genes pesam bem mais que o ambiente familiar compartilhado. Ele acha os dados moleculares interessantes, mas que precisam ser vistos junto com todo o resto. Então o cenário é bem complexo mesmo. De um lado, essa genética molecular mais recente sugerindo uma herdabilidade direta do QI talvez mais modesta, mais ligada a fatores sociais, ambientais e diferente da altura. E, do outro lado, décadas de estudos com gêmeos e adoções apontando uma influência genética bem forte, que parece até superar o ambiente familiar compartilhado com o tempo. O debate fica muito em torno da validade das suposições de cada método, né? E como explicar essa diferença, essa herdabilidade perdida entre os dois tipos de estudo? Fica claro que estimar genética de algo como o QI é bem mais complicado do que para a altura, né? Os resultados parecem depender muito de como você olha e como interpreta. Exato. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Diante dessa complexidade toda, dessas incertezas sobre quanto é realmente genético e quanto é ambiental no QI, como a gente deveria usar essas estimativas de herdabilidade na prática? Qual o peso real que elas deveriam ter, sei lá, na educação, em políticas sociais?